Fala galera, beleza? Hoje eu gostaria de comentar sobre o princípio da proteção ao obreiro, que consiste justamente na tentativa de equilibrar a relação entre empregado e empregador, sendo certo que, na maioria dos casos, existe mesmo um desequilíbrio entre empresa e empregado, na medida em que normalmente as empresas possuem mais condições jurídicas, econômicas e financeiras superiores às do empregado, que fica colocado na relação jurídica como uma parte inferior e hipossuficiente. Este princípio ele se desdobra em três vetores, sendo o primeiro indúbio pro operário, o segundo aplicação da norma mais benéfica ao obreiro e o terceiro a aplicação da condição mais benéfica ao obreiro, ao empregado. Então, o primeiro de todos eles, o indúbio pro operário, consiste em caso o julgador possua uma dúvida entre aplicar o direito ou não, ele deve sempre interpretar de forma mais favorável ao empregado. Ou seja, caso o juiz possua uma dúvida se deve aplicar o direito em favor do empregado, então ele deverá aplicar o direito em favor ao empregado, sempre favorecendo o empregado. O segundo vetor consiste na aplicação da norma mais favorável ao obreiro. Então, por exemplo, na Constituição Federal existe a previsão de remuneração em horas extras em patamar não inferior a 50%. Contudo, caso o obreiro ele possua uma convenção coletiva que estipule a remuneração de sua atividade em um patamar de 100% sobre a sua hora extra, então é a convenção coletiva que deverá ser aplicada e não a Constituição Federal. Isso às vezes soa um pouco ilógico, tendo em vista que sempre aprendemos que a Constituição Federal ela é a Carta Suprema e todas as normas inferiores à Constituição Federal devem o devido respeito. Contudo, como o direito do trabalho ele é regido pelo princípio da proteção ao obreiro, neste caso específico deve ser aplicada a convenção coletiva. Outro exemplo interessante sobre a aplicação da norma mais favorável ao empregado consiste justamente nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Na desconsideração da personalidade jurídica, o direito do trabalho utiliza-se da teoria menor, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e não da teoria maior, prevista no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil. Por fim, a aplicação da condição mais benéfica ao empregado consiste no julgador sopesar as situações de fato e de direito trazidas pelo empregado e aplicar a condição que mais lhe favoreça. Então, por exemplo, caso o empregado com estabilidade seja demitido de forma injustificada, o juiz ele deve analisar se ele concede a indenização a este empregado ou se ele concede a reintegração deste empregado no seu emprego. O juiz ele deve ter o cuidado, ele deve ter uma certa sensibilidade para analisar esse tipo de situação, tendo em vista que se o empregado ele não está tendo uma boa vivência dentro da empresa, então seria melhor que ele concedesse a indenização e não a reintegração. Porém, caso não se verifique qualquer tipo de abuso por parte da empresa, então o melhor seria justamente a reintegração deste empregado no seu serviço. Então, era para deixar claro que no direito do trabalho aplica-se o princípio da proteção ao obreiro, que possui o escopo justamente de equilibrar esta situação desigual entre empregador e empregado.